Amém. Então vamos começar então, gente. Creio que o pessoal também vai chegando aí enquanto a gente ora e começa. Amém. Sejam bem-vindos aí ao nosso culto Quarta na Palavra. Creio que hoje Deus tem uma palavra para ministrar o nosso coração, para nos edificar, nos instruir. Amém. Vamos orar para a gente começar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por mais um culto, por mais uma quarta-feira, em que nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa ministrar poderosamente aos nossos corações, trazendo edificação, fortalecimento, em alinhamento, Pai, com relação à Tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos concede a Tua graça nesse momento e que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Antes da gente entrar na nossa palavra de hoje aí, lembrando os irmãos que a gente está domingo lá na igreja presencialmente, culto às 18 horas. Estão convidados, quem puder ir presencialmente, esteja lá conosco. Quem não puder ainda, nossos cultos estão sendo transmitidos também pelas nossas redes sociais. Amém? Então vamos à palavra de hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Mateus. Hoje nós vamos estudar Mateus 20 e nós vamos ler a partir do versículo 20. Isso mesmo, 20, Mateus 20, versículo 20. Diz assim: Então se aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Amém. Hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é trocando o governo pelo reino. Esse texto, a gente vai ver ali que a mulher de Zebedeu, junto com os 2 discípulos, filhos dela, Tiago e João, chegam para Jesus pedindo para que quando Jesus estivesse em seu reino, pudesse se assentar um à sua direita e o outro à sua esquerda. A gente vê um pedido ambicioso dentro de uma perspectiva bem clara de um governo humano. Eles esperavam que Jesus viesse reinar naquele tempo e principalmente sobre tirar o reinado ali de Roma, que dominava naquela época. E o que eles pedem é: quando o Senhor estabeleceu o seu reino, nos coloca um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, eles queriam ser autoridade, ser alguém importante dentro do reino. A gente vai ver esse mesmo desejo em Atos 1, antes de Jesus subir aos céus, e os discípulos perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, existia uma expectativa de um reino humano. Existia uma expectativa ali de realmente um reino aqui nessa terra. E aí a gente vai ver algumas
verdades que a gente vai ver Jesus deixando bem claro nesse texto, né? A gente vai ver esse texto Jesus trazendo ensinamentos, alinhamentos a respeito disso, sobre a diferença entre o reino de Deus e o governo dos homens, né? E muitas vezes a forma com que a gente age está muito ligada à cultura e às nossas experiências e conhecimento que nós temos aqui nessa terra, né? E é um desafio de todo cristão, uma vez nascido de novo e participante do reino de Deus, realinhar suas ideias, realinhar o seu coração, realinhar suas expectativas pelo modelo do reino. É necessário a gente abandonar as nossas perspectivas do governo humano para reorganizar baseadas no reino de Deus, né? E a primeira coisa que a gente vai ver bem claro aqui, como aplicação e instrução, é que nós não sabemos pedir. E a gente vai ver isso no versículo bem claro aqui, quando Jesus diz, no versículo 22, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. O que Jesus está falando para eles vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês não sabem realmente aquilo que você está pedindo. E é interessante porque diante da resposta de Jesus ao pedido, eles deveriam parar um pouco e refletir. Mas não, imediatamente eles responderam, não, nós podemos. E isso é uma verdade ao nosso coração dentro desse texto, porque muitos pedidos que nós temos a Deus, muitas orações nossas, na verdade a gente não sabe pedir, porque normalmente as nossas orações, os nossos pedidos estão muito fundamentados a essa mentalidade humana, essa mentalidade do governo terreno. Então a gente claramente vê que nesse texto Jesus falando com eles, olha, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber, ali falando ali do seu sofrimento, né, e morte na cruz do Calvário. E eles imediatamente responderam, podemos sim, porque existia uma expectativa errada. Então Jesus fala, olha, vocês vão beber desse cálice, ou seja, aponta aí para o martírio, né, que eles iam passar, assim como outros discípulos. Mas quanto a sentar nesses lugares que vocês pediram, não cabe a mim, mas apenas ao Pai, para aqueles que já está definido. E a gente vai ver isso bem claro quando a gente vê Tiago 4, versículo 2 e 3, que diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, né? A gente vê Tiago 4, versículo 2, confirmando isso. Esse coração que cada um de nós temos, eu creio que esses dois discípulos a gente pode dizer que é uma representação de cada um de nós, discípulos de Jesus, que nós não sabemos muitas vezes o que nós temos pedido a Jesus. Nós não sabemos aquilo que nós temos pedido a Ele e muitas vezes motivado por esses desejos que Tiago está dizendo. A gente não recebe primeiro, porque a gente não pede. E quando a gente pede, nós pedimos mal, pedimos errado, porque a gente pede para os nossos próprios prazeres, motivados pela nossa ganância, pela nossa cobiça, motivados muitas vezes simplesmente pelas nossas expectativas erradas a respeito das coisas, né? E Jesus não é diferente o que ele responde para eles. Ele falou, olha, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Porque normalmente a gente quer o resultado, mas a gente ignora os processos, as etapas. Jesus está falando, olha, vocês estão querendo o resultado lá na frente, mas por acaso vocês podem passar pelo caminho que eu vou passar? E isso mostra que muitas vezes nós pedimos coisas a Jesus e quando Ele nos responde, bem similar ao que Ele falou, olha, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo, não é bem assim. Normalmente nós somos insistentes, porque muitas vezes nós não confiamos
na vontade de Deus a respeito do curso da nossa história. Deus, ele é soberano e ele é bom e ele direciona a nossa história conforme a sua boa vontade, mas muitas vezes a nossa insistência a respeito de coisas que ele já nos disse de certa maneira não, é porque a gente não sabe o que a gente está pedindo, porque a nossa visão é limitada, nós vemos o hoje e esquecemos que Deus ele tem um olhar que enxerga todas as coisas. Né? Nós vemos isso bem claro na Bíblia também, Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E é importante a gente aprender com esse texto e baseado também no texto de Romanos, que nós devemos orar sempre a Deus, mas pedir ao Espírito Santo que nos conduza, nos ensine, ore por nós, nos direcione, inclusive com relação à nossa oração, porque nós não sabemos orar. Mas o texto de Romanos vai dizer que o Espírito intercede por nós, porque ele intercede conforme a vontade de Deus. Né? E isso é muito importante na nossa vida de oração, porque em todo esse contexto que Jesus está falando aqui, ele trabalha primeiro com relação às motivações dos nossos pedidos. Né? Ele fala aqui a respeito de expectativa. Aqueles discípulos estavam com expectativas erradas, baseadas em motivações erradas. E muitas vezes as nossas orações estão da mesma forma. E nós precisamos buscar pelo Espírito Santo, inclusive, orar. Sermos direcionados por Ele a respeito de como nós devemos também orar, fazer as nossas orações conforme a vontade de Deus. E a primeira coisa que a gente vê bem claro nesse texto de Mateus aqui é isso, que nós não sabemos pedir. E isso é importante que a gente entenda para que haja uma humildade no nosso coração a respeito dos nossos pedidos. Né? Que muitas vezes quando a gente vai diante de Jesus pedir alguma coisa, nós vamos com o coração às vezes cheio de ganância, de arrogância, e tem que haver em nós um entendimento de que nós devemos depender de Deus e do Espírito Santo, inclusive para orar e pedir. Porque esses dois discípulos, junto com a sua mãe, ali fazem um pedido que, inclusive, como diz o texto, os outros discípulos ficam ofendidos. Provavelmente porque eles queriam a mesma coisa, porque eles queriam o mesmo lugar, mas não tiveram coragem de dizer. Tanto é que Jesus ele vai instruir depois a todos os discípulos baseados nessa situação, porque a gente vê em outras situações, por exemplo, quando Pedro, antes dele negar Jesus, e ele quando ele diz, olha, ainda que todo mundo te negue, eu não vou te negar. E a gente vê Jesus repreendendo a Pedro, Jesus falando diretamente a Pedro. Mas nesse caso, Jesus chama os discípulos e fala com os discípulos porque provavelmente aqueles dois falaram isso, pediram isso, mas era o intuito do coração dos outros também. E a segunda lição que Jesus deixa claro aqui nesse texto é que o reino de Deus não é como o governo humano. A forma com que o reino de Deus funciona não é a mesma como o governo humano funciona. Ele diz assim no versículo 24: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, a gente vai ver ele falando o seguinte, que olha, aqui no governo humano,
a gente vê que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder. Jesus ele fala sobre como o nosso sistema funciona. E baseado nisso, fala um pouco também sobre como nós funcionamos, como o nosso coração funciona. Desculpa. Existe no coração do ser humano um desejo de, muitas vezes, de exercer poder. Nós definimos a nossa importância pelo grau de poder que nós exercemos. A gente vê isso nas empresas, quanto maior o poder, maior o salário. E a gente vive num mundo em que define o valor das pessoas pelo poder que elas exercem sobre as outras. A gente vê no sistema nosso humano como que esse mundo mede as pessoas. As pessoas são medidas muitas vezes pelo grau de poder que elas exercem sobre as outras. Então o que acontece? As pessoas, para se sentirem mais importantes, elas querem exercer mais poder. Ou não, ou simplesmente elas, para poder não se sentirem inferiores e às vezes fruto de um complexo de inferioridade, a forma que elas têm para definir o seu valor é diminuir as outras. Muitas vezes a forma que as pessoas têm para estabelecer o seu valor é diminuir as outras ou, de uma maneira arrogante, prepotente, querer dominar, querer exercer poder sobre as outras. A gente vê isso muito claro quando a gente vai falar sobre submissão. Se você vai falar sobre submissão, as pessoas tratam a submissão como algo que inferioriza as pessoas. Seja a mulher quando é submissa ao seu marido, seja o homem quando ele é submisso a uma liderança. A cada um de nós, não importa a esfera de submissão. A gente, muitas vezes, e algumas pessoas, por carregarem uma mentalidade ainda mundana dentro desse sistema que Jesus falou, as pessoas se sentem inferiorizadas quando elas precisam se submeter. Porque elas entendem que o poder e o seu valor está definido pela forma com que elas exercem autoridade sobre as outras. E esse entendimento faz toda a diferença, por quê? Porque isso aponta também para a diferença entre autoridade e autoritarismo. Porque as pessoas com essa mentalidade, elas são muito tendenciosas a serem autoritárias e não terem autoridade. E qual que é a diferença entre autoridade e autoritarismo? Tanto a pessoa autoritária quanto a pessoa que tem autoridade, elas têm uma coisa em comum, que é o poder que elas receberam. Tanto uma pessoa que é autoritária sobre as outras, quanto alguém que ela tem autoridade, ambas receberam o poder. Então, qual que é a diferença? A diferença é que autoridade é poder delegado para servir. Ou seja, um policial, ele não recebe autoridade para ele mesmo. Ele recebe autoridade para servir a comunidade, protegendo a comunidade. Um juiz não recebe autoridade para outro fim que não seja, através do seu serviço, servir as pessoas. E o que é autoritarismo? É quando a pessoa pega esse poder e exerce em benefício próprio. A diferença entre poder, entre autoridade e autoritarismo, é que a autoridade é um poder delegado para servir o outro. Já autoritarismo é um poder em benefício de si mesmo. E aqui o texto de Jesus está dizendo, olha, nas nações são os governantes que dominam, são os poderosos, as pessoas importantes que exercem poder. E ele diz o seguinte, não será assim entre vocês. Ou seja, no nosso meio não é assim. E fala ao contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Por quê? Porque o nosso valor está em Cristo e não nas nossas obras e naquilo que fazemos. Já no reino de Deus, o nosso valor já não é mais definido pelo poder que nós exercemos sobre outros. A nossa importância não é mais definida por aquilo que fazemos, mas pelo sangue precioso de Jesus.
A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque Ele venceu e nos colocou nesse lugar de vitória. Ou seja, a nosso valor já está definido em Cristo. Então aquilo que nós fazemos não nos torna mais ou menos importantes. E ele está falando o seguinte: no nosso meio não vai ser assim como é no mundo. No nosso meio, quem quiser ser o maior vai ter que ser servo de todos. Nós precisamos entender isso, porque inclusive essa mentalidade equivocada nos faz enxergar coisas simples como os próprios dons de maneira errada. Muitas vezes nós entendemos os dons ministeriais dentro de uma estrutura de poder e não é isso que a Bíblia trata, porque ele está dizendo que no nosso meio não seria assim. Nós entendemos muitas vezes que o apóstolo ele é maior do que o pastor é maior do que o mestre, maior do que o profeta, maior do que todo mundo, e não é assim. São esferas de serviço diferentes, mas não é hierarquia, é simplesmente uma estrutura de serviço. Cada um tem um dom, tem um chamado da igreja a fim de edificar a igreja. E cada serviço existe um nível de autoridade, ou seja, um poder para servir e não autoritarismo. E para isso ficar mais claro, para a gente entender o que é autoridade dentro da esfera de serviço, que não é hierarquia, a gente pode dar um exemplo que é simples, mas fica bem claro. Imagine que você é um presidente de uma empresa, de uma multinacional. Você é o presidente da empresa, ou seja, você manda em tudo lá dentro. E aí você decide ir ao banheiro. Mas quando você chega ao banheiro, tem uma plaquinha lá, não entre, chão molhado. E tem o rapaz da limpeza lá lavando o banheiro. Ou seja, você é presidente da empresa, você manda em tudo, mas você tem que se sujeitar à autoridade na esfera do serviço daquela pessoa da limpeza, porque naquele serviço, naquela esfera de atuação, ele é a autoridade. E ele está dizendo que você não pode entrar no banheiro porque está lavando e porque está molhado. E você, mesmo sendo presidente, você não vai poder entrar. Você vai ter que se sujeitar à autoridade daquela pessoa da limpeza. É um exemplo simples para a gente entender, porque talvez a pergunta fica: se não tem hierarquia, então por que eu tenho que obedecer? É por causa desse nível de essa autoridade no serviço. O pastor, ele é autoridade dentro da sua esfera de serviço no corpo. O diácono, ele é autoridade dentro da sua esfera de serviço. O louvor, quem mexe no louvor, ele é autoridade na sua esfera de serviço. Ou seja, cada um dentro da sua área, dentro daquilo que ele faz, ele tem uma autoridade para exercer aquilo. Mas não existe quem manda mais, menos. Existe simplesmente pessoas diferentes, com dons diferentes, servindo a igreja de Jesus. E quando nós entendemos isso, nós eliminamos 50% de qualquer problema que possamos ter. Porque já não é mais quem manda e quem obedece, é quem serve mais. É quem se doa mais para edificar a igreja. Então, Jesus está dizendo isso. Olha, entre vocês, o mais importante é quem serve mais. É quem é escravo de todos, é o termo que usa. Ou seja, aquela pessoa que está ali para realmente servir. No reino de Deus, esse é o maior. É aquele que serve. E ele está falando isso por quê? Porque, gente, isso é uma diferença absurda em relação ao governo humano. Porque no mundo não é assim. E muitas vezes a gente vem para a igreja com essa mentalidade ainda do governo humano e temos dificuldade em nos adaptar à mentalidade do reino. Na mentalidade do reino, a nossa importância está em Cristo. E o nosso papel é servir os irmãos, edificar a igreja. E cada um com seu dom, com seu talento, na sua esfera de atuação, ele está ali edificando a igreja. Então nós caminhamos em autoridade, não em autoritarismo. Nós caminhamos em autoridade porque quando nós estamos servindo, nós temos autoridade na nossa esfera de serviço. E é isso que nós precisamos entender, que nós fomos chamados para servir uns aos outros.
E essa é a mentalidade do reino. Nós temos que trocar todo o orgulho pelo coração disposto a servir, a honrar. Sabe, muitas vezes, como eu disse, essa nossa dificuldade de servir é reflexo de um complexo, muitas vezes, de inferioridade. Muitas pessoas têm dificuldade em servir, em fazer tarefas que para elas julgam simples, e porque elas carregam um complexo de inferioridade, porque elas não entenderam ainda que o seu valor já está definido em Cristo. Então, aquilo que nós fazemos dentro do modelo do reino nos faz sermos iguais a Jesus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estabelecer no nosso coração essa cultura do reino, de que eu não fui chamado para exercer poder, eu fui chamado para servir. E mesmo quando Deus me dá autoridade em determinada esfera, essa autoridade ela tem um propósito: servir. Porque autoridade é poder que recebemos do próprio Deus, porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi dada por Deus, ou seja, todo poder para servir veio de Deus. E esse poder que nós venhamos a receber só tem um propósito: edificar o corpo de Cristo, servir os irmãos. É isso que é o modelo do reino. Nós precisamos compreender isso para que a gente consiga frutificar no reino, para que a gente consiga caminhar dentro do modelo do reino. E isso faz toda a diferença na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, porque nos torna pessoas mais simples, sabe? Muitas vezes discutimos muito e perdemos muito tempo com coisas sem importância porque nós queremos exercer poder. Se nós quiséssemos servir, a gente discutia menos, a gente brigava menos, a gente se estressava menos, né? Porque o propósito é realmente abençoar quem está ao nosso redor. E a terceira lição que a gente vê nesse texto é que Jesus é a nossa referência. Ele diz no versículo que nós lemos, versículo 26, né? Diz assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus ele não só nos dá a instrução, mas ele se coloca como o nosso modelo. Ele tá dizendo o seguinte: vocês devem servir, vocês devem se colocar nessa posição de escravo, de servo de todos, assim como eu. Assim como eu vim não para ser servido, mas para servir, vocês devem ser iguais a mim. Ele nos dá o exemplo. Ou seja, o coração orgulhoso que quer exercer poder nos nivela no padrão do homem, nos nivela no padrão do pecado, nos nivela no padrão do homem caído. Agora, o coração de servo nos nivela no padrão de Cristo. O coração de servo que serve, que ama, ele vai nos nivelar no padrão de Cristo, no modelo de Cristo. Ou seja, isso é totalmente distante, por isso que ele diz que quem quiser ser o primeiro, seja o último. Sabe? Por quê? Porque muitas pessoas acham que são o primeiro porque estão exercendo poder, autoridade sobre as outras pessoas, mas esse coração orgulhoso ele está nivelado ao padrão do homem caído. Então, ele acha que ele é o primeiro, mas ele não é, dentro do padrão do reino. Agora, aqueles que acham que são os últimos, que são os menores, por servirem, na verdade, eles acham que são os últimos, mas no modelo do reino, eles estão nivelados na imagem de Cristo. Porque Cristo está dizendo: eu sou modelo e vocês têm que servir e se colocarem como servo, assim como eu. Ou seja, esse paradoxo, essa diferença, entre o governo do homem e o reino de Deus.
Porque nós podemos, dentro de um sistema humano, achar que temos determinada importância por termos algum cargo. Mas se o nosso coração não é de servo, nós estamos nivelados ao padrão do homem caído. E Deus nos chama a sermos nivelados à imagem de Jesus, que veio para servir, veio para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, sendo Deus, a Bíblia vai dizer que ele não usurpou, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas ele se esvaziou. E aí o texto de Filipenses vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo espírito que houve em Cristo. Ou seja, nós devemos também ser igual a Cristo no nosso coração, de servir, de não... a Bíblia manda a gente considerar o irmão superior a nós mesmos, sabe? Nós precisamos nos nivelar à estatura de Cristo. Nós precisamos entender que Cristo ele é a nossa referência, então o nosso modelo não é o homem. Quantos de nós nos espelhamos, e hoje em dia então é uma crítica, que muitas vezes o nosso cristianismo, o nosso modelo de liderança, o nosso padrão de liderança é totalmente mundano e secular. Eu digo isso, às vezes eu vejo muitas pessoas ensinando sobre liderança cristã e meu estômago embrulha, porque os irmãos sabem que eu tenho formação em administração e o que eu vejo é um modelo de liderança mundana e secular e não bíblica. Porque o padrão do reino não veio para estabelecer poderosos, mas veio para estabelecer servos. E muitas vezes criamos uma mentalidade dentro de maximização de resultados, de meta, de homens. Cada vez mais um líder bom é um líder poderoso, é um líder que exerce influência, é um líder... Isso muitas vezes está muito mais próximo de um sistema mundano do que o padrão que Cristo estabeleceu. Nós, nessa ganância de obter resultados rápidos, abandonamos o padrão bíblico de liderança. E o padrão de Cristo é: no meio de vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja servo. Você não vê na boca de alguns desses líderes que ensinam essa liderança, né, com resultados miraculosos. Dificilmente você vai ver na boca deles ensinando isso aqui. Eles criam pastores, apóstolos, quartas pessoas da Trindade, intocáveis, que não se misturam com o povo. Pessoas que são hiper importantes, hiper intelectuais, mas que não servem à igreja. Ministérios itinerantes, mas sem compromisso com a igreja de Cristo. Que simplesmente são pessoas que estão preocupadas em estabelecer o seu próprio nome. E isso não é reino de Deus, isso é governo do homem. Porque o modelo de Deus, a nossa referência é Cristo. Se nós queremos ser cristãos excelentes, nós devemos ser como Cristo. Se nós queremos ser líderes excelentes, nós devemos ser líderes como Cristo foi. Se nós queremos ser realmente líderes cristãos de acordo com o coração de Deus, nós temos que ser como Cristo foi. E ele está falando o seguinte: assim como eu, que não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, isso é muito distante. Isso é muito distante. O governo do homem, o padrão de cristianismo, liderança, serviço, ministério do reino de Deus é muito distante do padrão mundano, do padrão secular. E nós precisamos entender essa diferença, porque senão nós vamos fazer a coisa certa, mas do jeito errado, com o coração errado. Jesus está falando isso: olha, eu sou a referência. Vocês vão fazer isso assim como eu. E nós precisamos, a igreja de Cristo precisa novamente retornar ao modelo de liderança bíblica. Nós, pela vaidade e pelo desejo desenfreado por um crescimento, por um resultado, nós temos abandonado o padrão bíblico. Então, se nós queremos ser importantes, se nós queremos ser grandes, nós temos que ser o menor de todos. É isso que Jesus está falando.
Você quer exercer influência? Exerça influência servindo a todos. Nós precisamos nos misturar. Nós precisamos ser gente. A Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele no Antigo Testamento, ele carregava aquela estola sacerdotal. E ali tinha as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Tinha aquele turbante e tinham muitas pedras preciosas. Tinha muito ouro naquela túnica. Era uma roupa que diferenciava ele de todo mundo. Agora, aquela roupa ela servia por um propósito, que era ali realmente exercer um serviço, exercer uma tarefa delegada por Deus. Agora, você sabe qual que é a dificuldade que muitos de nós temos pegando essa representação? Nós temos dificuldade em, depois que termina o serviço, o ofício sacerdotal, nós temos dificuldade de tirar essa estola sacerdotal, essa roupa de importância e nos misturar e sermos pessoas comuns. Muitos de nós entendemos um cristianismo errado, onde nos vestimos de uma estola sacerdotal que nos faz nos sentirmos importantes. E nós temos dificuldade em esvaziar, em tirar um pouco dessa roupa do ofício e nos misturar com as pessoas, servir as pessoas. Nós temos muita facilidade, vamos colocar assim, em servir a Deus, mas esquecemos que servir a Deus é servir pessoas também. O nosso modelo é Cristo. E nós precisamos voltar. E isso é muito importante porque no nosso mundo de hoje nós temos sido bombardeados por um modelo que tem uma aparência de algo bom, mas na verdade é algo que não é bíblico, não é o modelo de Deus. Nós carregamos hoje um ensino, muitas vezes pessoas ensinando coisas que têm uma aparência de algo bom, de algo eficiência, mas que nada tem com a palavra de Deus. E nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos guardar o nosso coração e alinhar o nosso coração com as verdades bíblicas. Eu não quero ser um líder como um gestor de uma multinacional. Ele não é o meu modelo é Cristo. Eu quero ser um líder como Cristo foi. Abandonado Cristo como referência para ter homens como referentes. Muitos deixaram de ter Cristo como referência para ter gestores, diretores e homens importantes de poder e sucesso como referência. E nós precisamos voltar a Cristo como nossa referência. Ser um líder como Cristo foi. Ser um cristão como Cristo foi. Ser alguém que anda como Cristo andou, que lidera como Cristo liderou, que serve como Cristo serviu, que ama como Cristo amou. Porque a nossa importância está em Cristo. O nosso valor já foi definido em Cristo. Então nós precisamos ser como Ele é. Essa é a vontade de Deus. E precisamos entender isso e carregar o nosso coração com essa verdade. Nós precisamos alinhar o nosso coração cada dia mais com essa verdade. Porque a igreja tem sido enganada. E muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não estão fluindo. É porque elas não estão fluindo porque elas não estão no modelo do reino, elas estão no modelo do governo do homem. Aqueles 2 discípulos chegaram e pediram, olha, nós queremos ser importantes. E Jesus falou assim, olha, então seja servo. Sabe? E nessa noite eu queria te desafiar a refletir. Porque nós conhecemos um pouco do nosso coração sobre aquilo, baseado naquilo que nós temos pedido. Aquilo que o nosso coração tem desejado, almejado. Muito do nosso coração se revela quando baseado nos nossos desejos, naquilo que a gente quer, naquilo que o nosso coração anseia.
Nós precisamos ver o que nós temos pedido, porque isso vai definir muito o nosso coração. Qual tem sido o nosso anseio, qual tem sido o nosso sonho, nossos objetivos. Isso vai falar muito sobre o nosso coração. E nós precisamos alinhar o nosso coração e os nossos pedidos ao modelo de Jesus. Fazer as nossas orações na dependência do Espírito, falando: Espírito Santo, eu não sei orar como convém. Alinha o meu coração, alinha minhas orações à vontade de Deus. Me ajuda a orar como convém. Sabe, nós precisamos nos colocar. A oração não é um ambiente em que a gente simplesmente pede coisas a Deus. A oração é um ambiente em que somos transformados à imagem de Cristo. É quando nossos pedidos são alinhados pelo Espírito ao coração de Deus, então ali nós começamos a ser alinhados ao padrão de Deus. Oração não é para que a gente simplesmente exponha aquilo que nós queremos, mas é para que a gente conheça o Espírito Santo que ora de acordo com a vontade de Deus. E isso vai nos apontar o nosso coração, que precisa ser transformado muitas vezes. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é como o governo do homem. A forma como que o reino de Deus opera não é igual à forma que o governo do homem opera. Então nós precisamos repreender, nós precisamos nos reorganizar, nos realinhar, porque às vezes, talvez na sua empresa, na sua vida, na sua casa, você seja um excelente líder, mas se a sua liderança está nivelada ao padrão do homem, quando você chega no reino de Deus, o seu conhecimento lá não ajuda muita coisa, porque nós precisamos nos reorganizar ao padrão do reino. Nós precisamos nos remodelar a cultura do reino, a forma como o reino funciona. Nós precisamos sempre ter Jesus como a nossa referência, ter Jesus como o nosso modelo, ter Jesus como o autor, os nossos olhos fixos nele, no autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé começa em Cristo, a nossa fé acontece em Cristo e a nossa fé tem o fim em Cristo. Ele é o início, ele é o caminho e ele é o fim. E nesses dias de hoje, o nosso desafio é abandonar aquilo que já sabemos, aquilo que já somos, aquilo que achamos, para olhar para Jesus e nos nivelar de novo a Ele. Talvez mais do que nunca seja importante a gente fechar os nossos ouvidos para tanta coisa que as pessoas têm falado e fechar os nossos ouvidos para tudo isso e voltar novamente, não só os ouvidos, mas o coração à palavra de Deus, ao modelo de Jesus, a como que Jesus liderou. Existem coisas que as pessoas falam e fazem que podem parecer muito bonito, mas eu particularmente eu faço um filtro. Eu me pergunto, será que Jesus falaria isso? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso dessa forma? Diante de miraculosos, com resultados, com promessas de resultados, tantos discursos que parecem ser tão bonitos e eficientes, o filtro que eu faço e eu te convido a fazer também é: será que Jesus falaria isso? Será que Jesus faria isso dessa forma? Será que Jesus realmente adotaria esse modelo? Eu consigo enxergar Jesus falando isso e fazendo isso? E se você não consegue enxergar Jesus fazendo aquilo que essas pessoas têm dito, então, por mais que sejam que as promessas sejam tentadoras, nós devemos abandonar e se voltar para Jesus, porque Ele é a nossa referência. Eu queria orar pelos irmãos, queria orar por mim também, para que Deus nos dê essa graça, porque é um desafio, mais do que nunca é um desafio ser igual a Jesus, porque quando nós somos iguais a Jesus, assim como Ele falou com aqueles discípulos, vocês podem beber do cálice que eu vou beber, porque a grande verdade é que quando nos tornamos iguais, entramos nesse caminho de ser iguais a Jesus,
em muitos momentos nós vamos colher aquilo que ele colheu também, sofrimento, perseguição. Nós vamos beber um pouco desse cálice. Mas também ao final, se nós perseverarmos em sermos iguais a Jesus, um dia nós vamos ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel, e isso é que importa. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor. Nos humilhamos perante a Tua Palavra e pedimos que a Tua Palavra venha nos transformar à imagem de Jesus. Que caia por terra, Deus, todo o nosso modelo baseado no governo humano, baseado na liderança humana, baseado na como que os homens fazem e se movem. Espírito Santo, nós queremos abrir mão de todos esses modelos e nos readaptar, nos reorganizar ao modelo do reino. Que Teu Espírito Santo nos alinhe cada dia mais à imagem de Jesus. Ó Pai, que possamos ter o coração de servo, o coração disposto a servir, a abençoar, o coração disposto, ó Deus, o tempo todo, ó Deus, a ser instrumento na vida dos outros, ó Pai. Que possamos entender que o nosso valor está em Cristo e quando nós servimos, nós nos nivelamos a Ele, nós nos nivelamos ao modelo e à imagem de Jesus. A cada vez que servimos com o coração alegre e abençoamos outros através, ó Deus, da nossa vida, nós nos alinhamos a Jesus, ó Pai. Ó Pai, por mais que os homens possam achar que nós estamos nos diminuindo, eles não sabem que na verdade nós estamos subindo um degrau para sermos a imagem de Jesus. Te pedimos, ó Pai, quebra do nosso coração todo orgulho, toda vaidade, quebra do nosso coração toda expectativa errada, quebra do nosso coração, ó Pai, toda soberba, Senhor, que nos afasta do Senhor. Ó Pai, que possamos, ó Deus, ter o coração simples, humilde como o de Jesus, ó Pai. Possamos ser mansos como Ele cada dia mais, ó Pai. E que todos ao nosso redor possam ver Jesus nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos nos mover em autoridade, não em autoritarismo. Que possamos ser, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, servos do Senhor, mas também servimos as pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te pedimos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Ô meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tenham um resto de semana maravilhoso. Que nós possamos aprender cada dia mais. Amém? Nos vemos domingo, 18 horas, no nosso culto. Não faltem. E Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Abraço, gente. Deus abençoe. Tchauzinho.